Se você, meu amigo, está assistindo esse vídeo, saiba que não é por acaso. E nós precisamos que você dissemine essa ideia. Na verdade, não é só uma ideia, ela é uma estratégia. Uma estratégia que vem sendo muito bem executada e que foi muito bem arquitetada pelas pessoas ali, que são as cabeças pensantes disso tudo. Nós temos um livro de estratégia militar, que foi escrito há mais de 2.500 anos atrás. 500 anos antes de Cristo. Esse livro ele foi escrito por um general chinês chamado Sun Tzu. E até hoje ele é utilizado para que as pessoas entendam, acima de tudo, não de estratégia militar, mas de como enfrentar os seus desafios do dia a dia. Seja dentro de uma organização, no seu dia a dia de trabalho, seja nas suas relações interpessoais, sejam nas suas relações consigo mesmo, nos seus próprios desafios, ou até mesmo nos esportes. Esse livro ele não é considerado um best-seller à toa. Ele é um dos livros mais vendidos e que passou de geração em geração, porque todo mundo queria desmistificar o que se passa na mente humana quando ela está em uma disputa, quando ela está em uma guerra, quando ela está em uma competição. E nesse momento, não importa o teor do desafio que você tem que enfrentar, mas a sua cabeça ela é responsável por coordenar as suas estratégias, os seus passos e até mesmo definir se você terá sucesso ou não na execução do seu plano. E a gente vê claramente influências desse livro que hoje a gestão atual do Flamengo utilizam para tentar minar a influência que o Palmeiras criou ao longo das últimas temporadas e tirar a concentração competitiva dessa equipe, fazendo o Palmeiras sangrar tanto nos aspectos de bastidor de futebol, quanto também nos aspectos esportivos. No ano de 2023, nós vimos o Flamengo ser 5 vezes vice-campeão. Foi um ano que o Flamengo enfrentou também muitas crises internas, escândalos com a comissão técnica de Sampaoli, envolvido ali com jogadores do Flamengo. Além disso, atritos entre próprios jogadores do Flamengo. Foi um ano em que o Flamengo ele foi minando e a diretoria atual ela estava perdida, porque ela não tinha uma articulação de bastidor, e ela tentava organizar, salvar o ano esportivo do Flamengo, o que acabou não conseguindo. E o Flamengo teve em 2023 no jejum. A gestão do Flamengo ela era liderada por Rodolfo Landim, que fez sim um bom trabalho, conseguiu uma reeleição, mas parece que começou a perder a mão naquela temporada da rota correta. Desesperadamente tentou em 2024 melhorar a situação um pouco. Até conseguiu estancar aquilo que era de mais grave da temporada de 23, mas ao mesmo tempo continuava inclusive gastando muito dinheiro. E parece que não obtia o sucesso necessário, o sucesso que a torcida do Flamengo queria. Tem as eleições e Luiz Eduardo Batista, o BAP, ele é eleito presidente do Flamengo. E a partir dali a proposta dele era de mudar o Flamengo de uma vez por todas, em diversas vertentes. Era dar um choque de gestão e fazer com que a equipe, em um estalar de dedos, mudasse o seu foco e a sua direção. Só que tinha uma estratégia que era uma estratégia crucial para o BAP. Além de resolver a questão financeira, vendeu até alguns jogadores ali que entendeu que estava desperdiçando dinheiro, parou aquela questão do projeto do estádio que ia tomar muito dos cofres do Flamengo. Ele trouxe uma nova direção de futebol, uma direção de futebol da Europa, onde nós já falamos a estratégia dele por trás dessa direção de futebol em um outro vídeo, falamos sobre isso. E acima de tudo ele entendeu que minar a Sociedade Esportiva Palmeiras seria uma forma de você ganhar espaço de bastidor. Foi então aqui que o BAP decidiu utilizar de algumas estratégias para fazer isso. O técnico Felipe Luiz já estava naquela época integrado ao elenco, porque foi feito na outra gestão, resolveu prorrogar o trabalho de Felipe Luiz, porque entendia que ali ele tinha uma chave cultural que era extremamente importante e queria ajudar nesse teor estratégico como um todo do presidente do Flamengo. E hoje, quando você vê o José Botto fazendo as narrativas sobre arbitragem, pressionando, aparecendo em todo lugar você tem a figura do José Botto presente. Você vê o Felipe Luiz em algumas coletivas de forma mais sutil, jogando indiretas para o Palmeiras, não é por acaso. Isso é uma estratégia conjunta e arquitetada
pelo presidente do Flamengo acima de tudo, pelo BAP acima de tudo. E ele utilizou referências desse livro aqui de Sun Tzu. Como, por exemplo, essa, ó. Triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar. Porque no momento que a Leila ela faz algumas críticas em relação aos posicionamentos do Flamengo, como o caso ali da Libra, chama o Flamengo de terraflanismo, o presidente do Flamengo fica quietinho. O presidente do Flamengo não fala absolutamente nada. Algumas semanas depois, você vê algum movimento ali do José Boto, criando uma narrativa de arbitragem. Acontece aquilo no jogo do São Paulo, que realmente eu concordo que aquilo é pênalti. O Flamengo abraça a ideia do São Paulo e começa a articular e colocar o futebol brasileiro como um todo contra o Palmeiras na arbitragem. E algumas equipes que antes aplaudiam o que a Leila falou sobre o terraflanismo, começam a olhar e falar assim, estão favorecendo o Palmeiras. Eles vão replicando que o Palmeiras ganhou 15 pontos, eles vão utilizando também a mídia ao seu favor, eles vão articulando todo o cenário para criar um ambiente de pressão interna dentro do Palmeiras. Mas por enquanto, parecia que a Leila estava muito tranquila e muito segura de tudo isso. E a cada semana, a gente viu uma parte, um pedacinho dessa estratégia sendo colocada. O Flamengo fazia mais críticas em relação à questão de gramado, pontuava sempre alguma coisa, e esportivamente falando, focava no seu trabalho, deixava o Felipe Luiz, essa parte de bastidor a gente faz, por enquanto cuida da parte esportiva. Uma hora você vai poder também dar o seu pitaco no bastidor, mas por enquanto cuida da parte esportiva. Até que chegou um momento que até o próprio Felipe Luiz falou que o Palmeiras reclamar de arbitragem era um absurdo. O Felipe Luiz falou isso em coletiva, só que sempre muito sutil, assim como aconteceu hoje. O Felipe Luiz, mais uma vez, dentro ali de movimentos sutis, dá uns petelecos no Palmeiras. Mas quem vai fazendo realmente o trabalho grosso do bastidor é José Boto e o BAP. Uma estratégia em conjunto. Já atacar todos juntos. Para que o adversário não tenha chance de se defender. O Palmeiras começa a minar. Neto, mas quem minou o desempenho esportivo do Palmeiras? Foi o Flamengo? Não. Não foi o Flamengo. O que foi minando o desempenho esportivo do Palmeiras foram os erros do próprio Palmeiras. E aí entra mais uma lição de Sun Tzu. Ser invencível depende da própria pessoa. Derrotar o inimigo depende dos erros do inimigo. E o Palmeiras errou. A Leila errou quando atacou publicamente o Flamengo. E era tudo isso que o Flamengo queria. Queria todo esse caos de bastidor para que, enquanto isso, Felipe Luiz seguisse com o seu trabalho focado. E por mais que, às vezes, o Flamengo tropeçava aqui, tropeçava ali, a equipe não deixava a peteca cair. E chegou uma hora que o Palmeiras começou a errar mais. Tanto em bastidor, onde a Leila ela foi perdendo a mão desse bastidor, porque ela foi ficando nervosa, ela foi atacando mais, ela foi caindo na armadilha que o Flamengo fez, até que esportivamente também a gente acaba derrotado. Criou-se a cultura no futebol brasileiro, para os nossos rivais, de que nós éramos favorecidos. E todo árbitro que entrou para apitar os nossos jogos, ele entrou sobre um aspecto, uma demanda de pressão extremamente alta na reta final. Não podemos dizer que isso colaborou para a nossa derrota, mas a nossa presidente tentou despistar. E que a queda que o Palmeiras teve de performance não foi pela arbitragem. Nesse momento, a Leila, ela tentava ali o último resquício da força dela dentro do futebol. Isso porque ela entendia que na visão da CBF ela tinha moral com a CBF. Enquanto isso, o Flamengo bateu no calendário, as equipes bateram contra a escolha do novo presidente e a Leila, ela vinha numa toada a favor. É por isso que o Flamengo precisava arquitetar tudo isso, planejar tudo isso muito bem, porque precisava minar essa popularidade que ela tinha. Até que o Flamengo se sagra campeão brasileiro, se sagra campeão da Libertadores. E aí, meus amigos, no mundo político e do jogo de interesse do futebol brasileiro, quem vence dá as cartas. O Flamengo vira o jogo e começa a dar as cartas sobre o futebol brasileiro. E nesse momento, o Flamengo ele faz uma série de movimentos para continuar minando
a influência do Palmeiras e de sua presidente. Críticas ao gramado sintético por parte do presidente do Flamengo, provocações por parte do presidente do Flamengo, críticas ao gramado por parte do técnico do Flamengo, provocações por parte do José Botto, diretor de futebol do Flamengo. O Flamengo dessa vez ataca o Palmeiras de todas as formas. Por quê? Porque a temporada nesse momento acabou. E o Flamengo tem os títulos na sua mão. O Palmeiras vive um ambiente interno que é cobrado pela sua torcida. O seu técnico sobre o olhar de desconfiança. E é isso mesmo que o Flamengo quer. O Flamengo quer aproveitar agora para terminar de espremer e de minar ainda mais qualquer tipo de articulação ou de influência que Leila Pereira tenha dentro do ambiente esportivo. E aí a gente entra em mais um ensinamento do livro. A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Não foi o Flamengo que começou provocando, foi a Leila que começou provocando. O Flamengo ficou quietinho, estamos brigando pelo nosso direito de imagem da Libra. A Leila foi lá e chamou o Flamengo de egoísta, de egocêntrico, de terraplanista. O Flamengo ficou quietinho, o Flamengo ficou quietinho. Agora que o Flamengo foi campeão e que a temporada acabou, o presidente BAP já apareceu várias e várias vezes com provocações ao Palmeiras. Isso porque, na visão deles, a guerra terminou. E agora eles podem bater à vontade. E o que a Leila deve fazer agora? Eu falei no vídeo hoje que a Leila ela erra quando ela vai lá e rebate. Esse é o momento de permanecer em silêncio. E vem mais um ensinamento do Sun Tzu. Toda guerra se baseia em engano. Portanto, quando somos capazes de atacar, devemos parecer incapazes. Ao usar nossas forças, devemos parecer inativos. Quando estamos próximos, devemos fazer o inimigo acreditar que estamos longe. Quando estamos longe, devemos fazê-lo acreditar que estamos perto. Nesse momento aqui, meus amigos, é hora de fazer o rival, o Flamengo, acreditar que nós estamos longe. Não é hora de você trazer o Flamengo pro holofote. Não é hora de você colocar Flamengo na sua frase de defesa. É hora apenas de você dar o espaço. Mostrar que desaqueceu. E a resposta mais correta para qualquer questionamento que façam, o Flamengo criticou isso, Leila, o Flamengo criticou aquilo, deve ser o seguinte, cada um tem a sua opinião. Nós estamos aqui para respeitar o futebol acima de tudo e para acatar qualquer decisão da entidade máxima que venha. O Palmeiras sempre vai respeitar os limites de cada entidade e do que é estabelecido. Nós estamos aqui para isso. E acabou. Quanto mais barulho a Leila fizer, mais o Flamengo vai atacar. Porque é isso que eles querem agora. Agora eles estão enxergando um adversário ao chão para tentar fazer com que a presidente do Palmeiras caia nas próprias palavras, tropece nos próprios pés. E mais um ensinamento do livro Sun Tzu. Aquele que domina outros é forte. Aquele que domina a si mesmo é poderoso. Nesse momento, nós precisamos aprender a dominar nós mesmos. Deixa o Flamengo falar e reclamar sozinho. Nós não devemos atacar. É importante entender os passos. E eu recomendo que a Leila Pereira leia o livro A Arte da Guerra. Porque com certeza o presidente do Flamengo leu. Coloca nas opiniões. Tamo junto.